Já se prepara aqui para daqui a pouquinho transmitir a coletiva que vai ser dada pelo governador de São Paulo, João Dória, também pelo diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, sobre a Butanvac, a produção. Vamos ouvir, então. Uma razão muito especial para estarmos aqui hoje na sede do Instituto Butantan, sendo anfitrionados pelo Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. E a novidade de hoje, que é uma novidade muito importante, é uma notícia significativa para a ciência brasileira e, por que não, para a ciência mundial. São Paulo começa hoje, a produzir a vacina Butanvac, a vacina integralmente produzida, fabricada aqui no Brasil. O Butantan começa hoje a produzir o primeiro lote com 1 milhão de doses da Butanvac, a vacina, repito, que será produzida integralmente aqui no Instituto Butantan, sem necessidade de importação de matéria-prima do exterior. O Butantan, nesta primeira etapa, vai produzir 18 milhões de doses da vacina pronta para o uso já na primeira quinzena de junho, quando o processo de aprovação da Anvisa for concluído, evidentemente. Vamos aguardar a aprovação da Anvisa, mas poderemos aplicar imediatamente a vacina Butanvac em todo o Brasil, com a eficácia e a capacidade de proteger as pessoas contra a Covid-19. A tecnologia para a obtenção do insumo da Butanvac é produzida em ovos de galinha, com metodologia dominada plenamente pelo Instituto Butantan há mais de 2 décadas e fez do Butantan um dos maiores produtores de vacina do mundo, o maior produtor de vacina do Brasil, da América Latina e do Hemisfério Sul, com o domínio dessa tecnologia que faz a vacina contra a gripe aqui no Brasil. Hoje, o Brasil dá mais um importantíssimo passo na independência científica e tecnológica para a produção de uma vacina em nosso país. A vacina para proteger a população brasileira e salvar vidas. Um ativo da ciência, mas também um ativo econômico, social e um ativo de esperança para os brasileiros. Mas eu deixo aqui um registro, Dimas Covas, antes de passar a palavra a você, para que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tenha o senso de urgência para a aprovação da testagem e a aprovação desta vacina. O Brasil segue, infelizmente, perdendo 2.500 vidas todos os dias. Já temos 395 mil mortes no Brasil. Menos burocracia e mais solidariedade é o que nós esperamos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Seguir os critérios científicos, sim, mas lembrar que nós estamos diante de uma pandemia, de um drama jamais visto, jamais presenciado em nosso país. Senso de urgência. É isso o que esperamos da Anvisa. Com a palavra, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Obrigado, governador. Boa tarde. O dia hoje não poderia ser mais emblemático. E eu gostaria de começar lembrando que há um ano atrás, exatamente em abril do ano passado, o senhor visitou uma fábrica aqui no Butantan para anunciar a parceria com a Sinovac para a vacina Coronavac. Um ano depois, governador, exatamente um ano depois, nós já temos a Coronavac em uso, a vacina que é, nesse momento, a que sustenta o Programa Nacional de Imunização, e anunciamos a segunda vacina. Então, a minha emoção, nesse momento, é indizível. Quer dizer, essa oportunidade que nós estamos tendo de mostrar o valor da ciência, o valor do investimento público em ciência, o valor dos institutos, os nossos institutos de pesquisa, é inestimável. Quer dizer, sei que durante essa jornada houve muito ceticismo, governador, e ceticismo, inclusive, da comunidade científica, dos meus pares. E a resposta é essa, governador. A resposta é essa. Tá? Nós falamos que iniciaríamos a produção muito brevemente e iniciamos a produção hoje. A produção substancial,
ainda na fase inicial, obviamente que nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema produtivo, mas já existem hoje, lá na nossa fábrica, 1 milhão, minimamente 1 milhão de doses em processamento. Até primeira quinzena de junho, teremos minimamente 18 milhões de doses. Então, a alegria é imensa. Eu agradeço ao time do Butantan, agradeço ao time que desde março do ano passado está empenhado em ter essa vacina. Começamos de uma forma muito discreta, mas fomos prospectando, fomos fazendo parcerias e o resultado está aqui hoje. A vacina começa a ser produzida integralmente aqui no Brasil. Não dependemos nada de importação, não dependemos nada de licenciamentos. Vamos ser autossuficientes. Vamos atender Brasil e podemos atender parte do mundo, que a nossa capacidade de produção é muito grande. Poderemos chegar a 100 milhões, talvez 150 milhões de vacinas a partir do segundo semestre desse ano. Eu tenho uma apresentação muito rápida para efeito de ilustração. Então, essa primeira fase é a que nós iniciamos hoje. Vamos produzir 6 lotes de vacinas, totalizaremos 6 milhões. Hoje começamos com o primeiro lote, 1 milhão de doses. Lá tem a segunda fase, com a data já de previsão, terceira fase, minimamente 18 milhões. Minimamente por quê? Porque nós estamos na perspectiva de ter 2 doses por ovo. Podemos ter mais, então minimamente teremos 18 milhões naquela data lá prevista. Próximo. Esse é o processo que já fazemos para a vacina da gripe. Terminamos a produção da campanha de gripe esse ano com uma entrega de mais de 80 milhões, produção de mais de 80 milhões de doses. E, portanto, a fábrica, nesse momento, totalmente disponível para essa vacina Butanvac. Esse é o processo. Então, já recebemos os ovos, 520 mil ovos nesse momento. 520 mil ovos. As pessoas, às vezes, não têm a ideia, a dimensão. Esses ovos são submetidos a controle de qualidade, inoculação e incubação. Esse é o processo que nós iniciamos. Colocamos o vírus dentro dos ovos. Esse vírus agora vai se multiplicar e vai permitir que a gente faça todos os estudos subsequentes até, finalmente, a produção das doses de vacina. Próximo. E temos uma outra boa notícia. Quer dizer, além do início da produção, recebemos, ainda essa semana, no dia de anteontem, a certificação da Organização Mundial de Saúde, o que se chama pré-qualificação, para a nossa vacina da influenza. Ou seja, a vacina da influenza que é produzida nessa fábrica, que nesse momento produz a Butanvac, foi pré-qualificada pela Organização Mundial de Saúde. Sofreu um processo de auditoria, processo de análise que durou praticamente 2 anos e finalmente fomos pré-qualificados. Então essa vacina já nasce em uma fábrica já previamente pré-qualificada pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, vai nos dar já uma vantagem já no ponto de partida. Então, importantíssima essa certificação. Com isso, essa vacina da gripe pode ser introduzida para todo mundo, pode ser mandada para todos os países do mundo. Próximo. E, finalizando a minha apresentação, hoje seria a data de aniversário de Vital Brasil. Então, a nossa homenagem ao nosso fundador, um grande inovador da saúde, fundador do Butantan. Quer dizer, estamos aqui hoje porque a história começou lá, no início do século passado. Então, minha homenagem a Vital Brasil e aos seus familiares no dia de hoje, que é muito emblemático, no dia em que nós lançamos uma nova vacina. Obrigado. Acho que tem um vídeo, um pequeno vídeo. Obrigado, governador. O Instituto Butantan iniciou a produção da Butanvac. Pois é, então aí o anúncio, começa hoje a produção da Butanvac, a vacina brasileira, 1 milhão de doses já começam a ser produzidos, inclusive em junho podemos ter 18 milhões de doses para aplicação na população. Só que tem um porém, a gente ainda não tem o aval da Anvisa para o início da
das fases testes com humanos, fases 2 e 3, o que demora um tempinho razoável para a gente ter esse resultado de como é a aplicação da vacina em humanos. Então a gente tem que aguardar. O Instituto Butantan ficou de enviar documentos cobrados pela Anvisa para que ela possa analisar esse pedido de testes. Mas a notícia é boa, começamos a produzir a vacina brasileira. Pois é, e o governador de São Paulo, João Dória, ainda fez um apelo à Anvisa, né? É importante a gente ressaltar. Diz para a Anvisa ter o senso de urgência para a aprovação da testagem e aprovação da vacina em si. Menos burocracia e mais solidariedade, seguir os critérios científicos, sim, mas ele pede o senso de urgência para a aprovação desses testes, que seriam os testes feitos em humanos, né? Os testes clínicos. Então, o começo desses testes aqui no Brasil. Esses testes que já são feitos em outros países e a produção total aqui no Brasil. Não precisa de insumo importado. Vamos voltar para lá porque o Dimas Covas fala nesse momento, diretor do Instituto Butantan. Estamos cumprindo a sua meta e a sua promessa ao mundo, governador. Então, muito obrigado. Obrigado por esse apoio. Obrigado, Dimas. Nós é que temos que agradecer a sua liderança como cientista, renomado, respeitado que é, e a todos os cientistas e profissionais aqui do Instituto Butantan, alguns que estão aqui hoje acompanhando essa coletiva. E quero também, antes de seguirmos para a segunda boa notícia, porque essa primeira já é uma extraordinária notícia, dizer que o Instituto Butantan poderá produzir no mínimo 40 milhões de doses da Butanvac neste segundo semestre, no mínimo, para a imunização de brasileiros. 40 milhões de doses da vacina. Nós autorizamos o Butantan, diante do investimento do próprio Instituto Butantan, da sua fundação e do governo do Estado de São Paulo, a produzir 40 milhões de doses, no mínimo, neste segundo semestre para a imunização dos brasileiros, sendo 18 milhões de imediato, conforme foi anunciado pelo Dr. Dimas Covas. Porque diante desta tragédia, deste drama de quase 400 mil mortos no Brasil, é preciso ter senso de urgência, senso de solidariedade, senso de humanidade, senso de atitude. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. E é isso que nós esperamos da Anvisa, diante de um quadro tão dramático. Lembrando que o Instituto Butantan tem 120 anos de serviços prestados à vida no Brasil. Não é uma instituição que começou ontem. Não é um laboratório que foi construído às pressas para o atendimento à pandemia. Tem mais de um século de tecnologia, de inovação, de ciência e de resultados. E antes de anunciar a segunda boa notícia, eu ando sempre aqui com o meu celular e um cinegrafista me pediu para apresentarmos, se tivéssemos e temos, a embalagem da Butanvac. Então, vou convidar o Dr. Dimas para vir aqui um pouco mais à frente, para nós apresentarmos a embalagem da vacina, da nova vacina contra o Covid-19, a Butanvac. Dimas. A gente vê o governador de São Paulo, João Dória, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, mostrando então a embalagem, pela primeira vez, da Butanvac, que será totalmente feita aqui no Brasil, ou seja, não vai precisar de insumos importados de fora. Será 1 milhão de doses nesse primeiro momento. Vamos voltar a ouvir o governador. Notícia de hoje. São Paulo e o Instituto Butantan vão antecipar a entrega do próximo lote de vacinas contra a Covid-19, a vacina do Brasil, a Coronavac. Nós vamos antecipar para esta sexta-feira, depois de amanhã, sexta-feira, dia 30, mais 600 mil doses da vacina do Butantan. Inicialmente, esta entrega estava prevista para o dia 3 de maio, na semana que vem. Mas graças ao trabalho em 4 turnos de profissionais do Butantan, 24 horas por dia, incluindo sábados e domingos e feriados, nós conseguimos antecipar e nesta sexta-feira estaremos entregando
ao Ministério da Saúde mais 600 mil doses da vacina do Butantan. São mais 600 mil vidas que estarão sendo salvas com a vacina que hoje representa 84% de todas as vacinas disponíveis no Brasil. E continuamos mantendo a média. De cada 10 brasileiros, 8 estão recebendo no braço a vacina do Butantan. E mais uma vez, passo a palavra a você, Dimas Covas. Governador, nós temos todo o senso de urgência, essa solicitação da entrega antecipada fez exatamente porque alguns estados estão com dificuldades com a segunda dose, que não é o caso do estado de São Paulo, que tem a segunda dose para todas as pessoas que tomaram a primeira dose. Mas dentro dessa necessidade nós vamos antecipar, na medida do possível, toda a produção. Entregaremos essas 600 mil doses. Na semana que vem temos mais entrega programada para quarta-feira, 1 milhão de doses. E vamos fazer todo o esforço para adiantar essa produção e entregar o mais rapidamente possível as doses que estão sendo produzidas aqui. Estamos, nesse momento, aguardando a posição da Sinovac em relação à entrega do próximo quantitativo de 3 mil litros. Solicitamos, inclusive, um aumento de 3 para 6 mil litros e devemos ter essa resposta também brevemente para podermos, aí sim, entrar num ritmo de produção acelerado. Esperamos ter essa resposta da Sinovac ainda no final dessa semana, começo, no máximo, da próxima semana. Obrigado, Dimas. Então, são duas, uma importantíssima notícia e uma outra valorosa notícia diante de um quadro tão trágico desta pandemia aqui em nosso país. Agora vamos tratar do terceiro tema. O governo do Estado de São Paulo prorroga a fase de transição por mais uma semana, porém, com ampliação de horários de funcionamento das atividades comerciais no Estado de São Paulo. A prorrogação desta fase de transição vai do dia 1º de maio, no próximo sábado, até o dia 9 de maio, domingo da semana que vem. É uma recomendação do nosso Centro de Contingência do Covid-19. Obviamente, com a melhora dos indicadores de casos, internações e óbitos, será possível estender o horário de funcionamento dos setores de serviços e do comércio das 6 da manhã até as 8 da noite. Essa é a análise do governo do Estado de São Paulo. Damos assim a continuidade gradual e segura de abertura da economia do Estado de São Paulo para recuperar empregos e dar oportunidade aos brasileiros do nosso Estado de terem acesso à renda, ao salário e à dignidade nas suas vidas. Sobre a fase de transição com horários estendidos, falará Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Muito obrigada, governador. Corroboro aqui com as palavras do Dimas Covas e lhe agradeço muito por todo o trabalho que tem feito em nome da vida, dos empregos e no combate à fome. Nós estamos aqui enfrentando 3 guerras ao mesmo tempo: a crise de saúde, a crise humanitária, a crise econômica. E ver a sua dedicação tem feito toda a diferença. Nós não temos somente uma vacina agora em São Paulo, mas 2. E, infelizmente, estamos tendo uma falta completa de gestão nacional deste processo, que nos impede, inclusive, de sair dessa crise de uma forma mais acelerada. Por isso, nós estamos novamente dando um novo voto de confiança a todos os setores econômicos e contando muito com o apoio dos prefeitos neste processo. A partir desse sábado, dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalho, então um dia muito simbólico, acho que o melhor presente para a população é que todos possam trabalhar com dignidade, mas também com muita responsabilidade. Então, a expansão do horário ela é significativa. Todos os estabelecimentos comerciais e serviços podem funcionar das 6 da manhã às 20 horas, respeitando todos os protocolos da fase de transição. Então, é muito importante respeitar a capacidade de ocupação de 25%,
o toque de recolher, que é um ponto que os especialistas de saúde têm defendido muito. Quando nós conseguimos reduzir a circulação da população nesse horário, das 20 horas às 5 da manhã, nós conseguimos ter uma redução muito importante da taxa de transmissão, que está sendo mantida e sustentada. Nós estamos tendo uma redução de leitos de UTI ocupados de mais ou menos 1% por semana. Essa redução continua se sustentando, mas precisamos novamente desse trabalho. 25% de ocupação, toque de recolher, teletrabalho para as atividades administrativas não essenciais e o escalonamento dos horários de entrada e saída das atividades de comércio, serviços e indústria. Então, aqui há um papel ainda mais estratégico dos prefeitos e prefeitas para fazerem essa pactuação com os setores, porque como agora há a possibilidade de funcionamento durante todo o dia, fora do toque de recolher, é muito importante que os prefeitos façam essa pactuação do escalonamento. Nós fizemos muitas reuniões de trabalho com os diversos setores, FACESP, SEBRAE, FEComércio, Alshop, Abrace, Sindicato de Bares e Restaurantes, todo o trabalho que tem sido feito também do Sindicato dos Comerciantes do Brás, enfim, várias associações se mobilizaram trabalhando conosco e estão muito conscientes de sua responsabilidade. Por isso, governador, que essa é a primeira etapa. Então, essa passa a valer agora e será assim do dia 1º de maio ao dia 9 de maio. Mas nós estamos trabalhando, primeira etapa não, desculpa, é revisão, né, nessa fase de transição e mais um passo no voto de confiança, mas a partir de aqui nós temos uma frente de trabalho muito dedicada com o centro de contingência para fazermos uma evolução do Plano São Paulo, trazendo maior responsabilidade para os prefeitos e prefeitas e fortalecendo o trabalho de testagem, monitoramento e isolamento de contatos. Por que isso é importante neste momento? O cenário que nós tínhamos no ano passado, quando o governador começou a fortalecer a importância de termos um portfólio de vacinas, nos dava a chance de, nesse momento, termos uma boa parte da população vacinada. Entretanto, somente o Butantan e o Estado de São Paulo cumpriram sua promessa no que diz respeito à velocidade de implementação das vacinas. Então, nós estamos com uma velocidade onde o Butantan responde por mais de 80% das vacinas, aquém do que poderíamos ter em todo o Brasil. Mas São Paulo liderou essa guerra desde o início e não vai se eximir nesse momento de dar o próximo passo, dado que essa é a realidade que temos. Então, estamos trabalhando nessa revisão do plano para darmos um passo além de controlarmos a pandemia e, ao mesmo tempo, podermos ter uma retomada econômica responsável, mesmo que tenhamos aqui agora também uma nova esperança com uma nova vacina. Muito obrigada, Dimas Covas, a toda a equipe do Butantan e novamente a você, governador, por nos liderar nessa crise. Obrigado, Patrícia. Antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Menezes, que é o coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, eu quero agradecer as emissoras que estão transmitindo ao vivo aqui do Instituto Butantan essa coletiva, começando pela TV Cultura, também a TV Band News, a TV Record News, a CNN, o portal UOL, o portal Terra, o portal do Jornal Estado de São Paulo, o portal Cidade ON, além dos flashes que a TV Globo e a Globo News transmitem também ao vivo aqui do Instituto Butantan. Dr. Paulo Menezes. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. O Centro de Contingência vê a evolução dos números, dos indicadores da pandemia com muita satisfação e alívio nas últimas semanas. E acho muito importante reforçar que isso foi resultado da ação firme e determinada do governo, com recomendação do Centro de Contingência, de tomar medidas muito duras de restrição de atividades que foram por um período extremamente prolongado, mais de 6 semanas seguidas de fase vermelha, fase emergencial, seguido de fase de transição. E por isso nós estamos vendo agora essa melhora na situação. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns números que eu acho que refletem isso. No pico dessa segunda onda, nós tínhamos no estado de São Paulo 500 casos novos a cada 14 dias por 100 mil habitantes. Na média do estado,
algumas regiões chegavam a apresentar mais de 800 casos novos por 100 mil habitantes em 2 semanas. Esse número hoje está 423, então uma redução de aproximadamente 35% ao longo desse período. Também no número de internações, nós chegamos a ter 100 novas internações a cada 100 mil habitantes em 14 dias. E hoje nós estamos, felizmente, com 72 por 100 mil. Então, uma melhora muito importante que tem permitido, progressivamente, com segurança, esse avanço na retomada de atividades que haviam sido suspensas e que tanto dano, tanta dificuldade traz para uma grande parte da sociedade. Além disso, eu acho importante ressaltar que esse resultado foi obtido enfrentando uma das variantes mais difíceis, que é a P1. Os resultados do relatório do Instituto Adolfo Lutz, nosso laboratório estadual de saúde pública, mostram que em janeiro nós tínhamos aproximadamente 20% das amostras sendo da variante P1. Esse número subiu para 40% em fevereiro, 80% em março e 90% das amostras testadas agora em abril, mostrando que a variante, de fato, explica a velocidade que nós vimos a partir do meio de fevereiro, no crescimento de casos, internações e depois de óbitos, né? E mesmo com esta variante, foi possível conseguir esse momento de redução progressiva da transmissão do vírus. Além disso, nós temos esse processo de vacinação que tem reduzido as internações e óbitos de idosos, principalmente, que são aqueles que mais contribuem com internações em UTI, com os casos graves e com os desfechos mais tristes, que são os óbitos. Semana que vem, a gente vai ter a inclusão, só para lembrar aqui da importância disso, dos idosos de 60, 61, 62 anos, que completam a cobertura vacinal de idosos. Essa é uma ótima situação. Mas também eu quero chamar a atenção para que os números ainda são altos. Se a gente lembrar que no início do ano nós tínhamos cerca de 200 casos por 100 mil, e hoje nós ainda estamos com 428, né? Tínhamos 50 internações por 100 mil, hoje temos 72, nós ainda temos um caminho pela frente que requer todos os cuidados, de forma que o Centro de Contingência entende a necessidade de retomada progressiva das atividades que haviam sido suspensas, mas reforça a importância de nós mantermos o distanciamento social, de nós mantermos as medidas como o uso de máscaras, higienização, que reduzem a probabilidade de transmissão do vírus e que, sempre que possível, nós não saiamos de casa. A retomada das atividades, ela é importante, mas ela não é um convite para que as pessoas vão para a rua, se não for necessário. Queria reforçar que nós ainda temos um caminho para percorrer com segurança, para que nós possamos ter resultados positivos progressivamente nas próximas semanas. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, doutor Paulo Menezes. Antes de passar a palavra ao doutor Jean Gorenstein, apenas para reforçar esta mensagem de que estamos evoluindo, estamos melhorando, mas isso não significa que estamos liberando. É importante que as pessoas compreendam que, podendo ficar em casa, fiquem em casa, principalmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com morbidade, as pessoas com mais idade, as pessoas com dificuldade, fiquem em suas casas. Preservem suas vidas e as vidas dos seus filhos, seus parentes, seus vizinhos e seus amigos. E se tiver que sair por necessidade absoluta, use máscara permanentemente, lave as suas mãos, use álcool em gel, procure fazer o distanciamento social, siga as regras sanitárias para proteger a sua vida e a vida dos seus familiares. Dr. Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, com os dados de hoje
da pandemia. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Esse é um momento muito especial, especialmente como gestor, de entender que os números, eles vêm em queda exatamente pelo o apoio da população às regras sanitárias que foram instituídas pelo Plano São Paulo. Nós temos hoje, o Estado, 80% de ocupação nos leitos de unidades de terapia intensiva. Tínhamos 93% no início do mês, apenas no Estado, considerando os 645 municípios. A Grande São Paulo hoje, 78,4%, e os internados já se considera 10.426. 2.700 leitos a menos do que 27 dias, quando nós tínhamos no pico 13.120 leitos ocupados por pessoas em condições clínicas graves. Alô? Em pessoas com condições clínicas absolutamente graves. Dessa maneira, isso também tem o preparo de todas as unidades de terapia intensiva que foram estimuladas pelo governo do Estado de São Paulo, na liderança do governador João Dória, em que só no mês de março nós preparamos 4.695 novos leitos, uma vez que a variante se instalava. Além do que, a distribuição nos 645 municípios de respiradores emergenciais e a vacina. Porque seguramente, se o governo do Estado de São Paulo não tivesse tomado as medidas que tomou, tanto no combate à pandemia no Plano de São Paulo, quanto no enfrentamento da pandemia, no preparo das nossas instituições, preparo de oxigênio, cilindros, concentradores, o número de mortes que nós tivemos, infelizmente, hoje, em 94.656, teriam sido muito maiores, governador. Isso se deve exatamente à sua liderança e preocupação com a vida. E mais, hoje a possibilidade de 2 vacinas, mas até então a Coronavac, que é a vacina que tem, sim, um impacto de mortalidade, com queda importante de internações hospitalares, que ficou claro, tanto para aqueles acima de 90 anos, que tiveram uma taxa de proteção de 46%, assim como outras faixas etárias com níveis também importantes, que deram a garantia de nós podermos tomar essas medidas que estamos tomando hoje. Próximo diapositivo, por favor. Temos na semana, estamos na 17ª semana, e esse é o comparativo entre a 16ª e a 15ª semana, com uma queda de 15,7% do número de casos, 6,8% do número de internações e 21,8% no número de óbitos. A semana passada foi a primeira semana que nós tivemos essa queda em número de óbitos depois de 8 semanas. Em internações, 4 semanas consecutivas. Com essa semana, os dados ainda não estão fechados, está no meio da semana epidemiológica. Nós já estamos indo para a 5ª semana com queda consecutiva das internações e para a 2ª semana consecutiva no número de óbitos. Antes nós falávamos, fique em casa enquanto preparamos a saúde. Hoje nós dizemos, fique em casa se puder, mas se necessário for, saiam com responsabilidade. Usem máscara, evitem aglomerações, façam sim o distanciamento e uso do álcool gel. Mas não esqueçam, muitas vezes o perigo está dentro de casa, quando nós recebemos grupos de amigos para um jantar, achando que todos fazem e exercem os mesmos cuidados do que nós. Então, cuidem-se, preservem-se para que possamos continuar nessa progressão e retomada de todas as atividades. Obrigado, governador.